Olá, muito bom dia. Minhas saudações a todos que estão assistindo a este vídeo. Aqui nós vamos tratar da parte 3 do Instituto da Falência, em que eu abordo a questão da competência para fins de processo falimentar, da legitimidade ativa e passiva e do protesto especial para fins falimentares. Essas matérias elas estão reportadas nos artigos 1º, 2º, 3º, 94 e 97 da Lei de Recuperação e Falência. Então, primeiramente, eu falo sobre a competência para processo e julgamento do pedido de falência, que é matéria regrada pelo artigo 3º da Lei 11.101. Primeiro, quando se trata de devedor com sede no Brasil, o artigo 3º menciona que é competente o fórum do principal estabelecimento do devedor. E aí nós temos que esclarecer que o STJ tem o entendimento de que o principal estabelecimento do devedor é o do local onde a empresa tem o seu maior volume de negócios, independentemente de onde seja a sede estatutária ou a matriz da empresa. Então, mesmo que a empresa tenha um volume de negócios maior em um local onde está situada uma filial, por exemplo, é aí que será o foro competente, segundo o STJ, é aí que será o foro competente para o processo e julgamento do pedido de falência. Não necessariamente no local da sede estatutária ou da matriz, porque nem sempre o local da sede estatutária ou da matriz será o local em que a empresa possui o seu maior volume de negócios. Então, isso em relação à empresa com sede no Brasil. Empresa com sede fora do Brasil, a competência para o processo e julgamento do pedido de falência no Brasil será a do local onde se situa a filial brasileira. E se essa empresa tiver mais de uma filial no Brasil, aquela filial, o local daquela filial, onde a empresa tem o seu maior volume de negócios. Isso é o que nós extraímos, então, do artigo 3º da Lei de Recuperação e Falência, no que tange a competência para o processo e julgamento do pedido de quebra da empresa. Com relação à legitimidade ativa, a matéria é regrada pelo artigo 97 da Lei de Recuperação e Falência. Então, quem são os legitimados ativos para requerer a falência do devedor? Primeiro, o próprio devedor, através de um pedido de autofalência. Quando ele, devedor, por exemplo, entende que não tem mais condição de continuar com o seu negócio, a situação financeira ficou num quadro de crise tão grave que não há possibilidade da continuação da sua atividade negocial, ele próprio devedor pode fazer um pedido de autofalência. Então, primeiro legitimado ativo, o próprio devedor. Se o devedor for falecido, também será legitimado ativo o cônjuge sobrevivente, qualquer herdeiro ou o inventariante, aquele que tiver sido designado como inventariante no processo de inventário do devedor. Além desses, também o cotista do devedor, quando nós tratarmos de sociedade por cotas de participação, seja na forma da lei ou seja na forma do ato constitutivo da sociedade, do contrato social da sociedade ou de seus termos aditivos. Além do cotista, também o acionista do devedor, no caso de sociedade por ações, também na forma da lei ou do ato constitutivo da sociedade. Além desses, qualquer credor domiciliado no Brasil e ainda qualquer credor não domiciliado no Brasil, aí com a especificação, na forma do parágrafo 2º do artigo 97 da lei, que quando o credor que seja o autor do pedido de falência não for domiciliado no Brasil, ele tem que necessariamente prestar caução,
ou seja, caucionar por eventual prejuízo que ele possa causar ao devedor com o seu pedido de falência. Então, estes são os legitimados ativos. Repetindo, para deixar bem claro, o próprio devedor, se ele for falecido, o seu cônjuge sobrevivente, qualquer herdeiro ou o inventariante, o cotista, quando se tratar de sociedade por cotas de participação, o acionista, quando se tratar de sociedade por ações, qualquer credor domiciliado no Brasil ou qualquer credor que não seja domiciliado no Brasil, neste caso, desde que preste caução. A legitimidade passiva em relação ao processo falimentar será do devedor empresário ou sociedade empresária na forma estabelecida pelo artigo 1º da Lei Falimentar. Não são legitimados passivos, quer dizer, não podem ser alvo de pedido de falência. Então, conforme o artigo 2º da Lei de Recuperação e Falência, então não podem ser alvo do pedido, não são legitimados passivos para fins falimentares, instituição financeira pública, instituição financeira privada, cooperativa de crédito, consórcio, entidade de previdência complementar, sociedade operadora de plano de assistência à saúde, sociedade seguradora, sociedade de capitalização e outras entidades que legalmente possam ser equiparadas a essas todas mencionadas. Então, estas instituições reportadas, relacionadas no parágrafo 2º da lei, estas não podem ser alvo de pedido de falência. Elas são ilegitimadas passivamente para figurarem no polo passivo de uma relação de um processo falimentar. Podem apenas os pedidos de falência serem direcionados a empresário ou à sociedade empresária, com base no artigo 1º, com a ressalva dessas mencionadas no artigo 2º, que não são, então, legitimadas, conforme eu disse. O processo, aliás, dessas instituições, quando precisam, por qualquer motivo, ser extintas, é um processo de liquidação diferente do processo falimentar. Agora eu trato do último item deste vídeo, que diz respeito ao protesto de título para fins de falência. Então, que é um item bastante importante, uma peculiaridade bastante importante, como um pressuposto para validar o pedido de falência, quando a falência for requerida com base na impontualidade em relação ao pagamento de título, isso lá previsto pelo artigo 94, inciso 1, da Lei de Recuperação e Falência. Então, se o pedido que vá subsidiar a falência, né, o que vai subsidiar o pedido de falência, for a impontualidade no pagamento de um título, 94, inciso 1 da lei, é preciso que este título seja protestado para fins, preliminarmente protestado, para fins específicos de processo falimentar. Então, a lei, neste aspecto, a Lei 9.492, de 97, no seu artigo 23, parágrafo único, ela diz que somente podem ser protestados para fins de falência os títulos de responsabilidades de empresas sujeitas à legislação falimentar. Então, de antemão, nós já mencionamos que este protesto especial para fins falimentares, ele não vai incluir aquelas entidades mencionadas no artigo 2º, agora há pouco, que ficam fora, então, da perspectiva de serem legitimadas passivamente para uma ação de falência, né? A instituição financeira pública, a instituição financeira privada, cooperativa de crédito, consórcio,
entidade de previdência complementar, sociedade operadora de plano de assistência à saúde, sociedade seguradora, sociedade de capitalização e outras entidades legalmente equiparadas a estas, elas não terão seus títulos protestados de forma especial para fins falimentares por conta exatamente de não poderem figurar no polo passivo de um processo de falência. Então, pelo artigo 23, parágrafo único da Lei 94/92, só podem ser protestados para fins falimentares, o protesto especial para fins falimentares, aqueles títulos de empresas sujeitas à legislação falimentar. E o que deve conter o processo especial para fins falimentares que está previsto no artigo 94, parágrafo 3º da Lei de Recuperação e Falência? Primeiro, a menção específica de que se trata de um protesto com o propósito de subsidiar pedido de falência. Isto é pacífico na jurisprudência. Vai ter que constar no protesto a menção, o registro específico de que o protesto ali realizado, ele se destina, caso permaneça a impontualidade, que o sujeito não pague o valor correspondente ao título, que ele se destina a subsidiar, a embasar um futuro pedido de falência. Além disso, além dessa menção expressa, também a identificação da pessoa que recebeu a notificação do cartório. Isso está previsto expressamente na súmula 361 do STJ. Então tem que ser identificada a pessoa que recebeu a notificação em nome do devedor. E ainda também, segundo julgados aí variados, a assinatura, deve constar também a assinatura dessa mesma pessoa que recebeu a notificação. Então estes são os 3 requisitos extrínsecos para a validade do protesto especial para fins falimentares. Recapitulando, a menção expressa no próprio instrumento de que o protesto se destina a embasar futuro pedido de falência, a identificação da pessoa que recebeu a notificação, isso está na súmula 361 do STJ, e ainda a assinatura da pessoa também que recebeu a notificação em nome da empresa. É isso, meus caros, neste vídeo. Então, até o nosso próximo tema relacionado à parte 4 do Instituto da Falência.